Vamos seguir com a nossa análise. Ganhamos mais um integrante para o time. Fernando Nakagawa se junta. Naka, uma boa noite para você. Então, vou já começar contigo, Naka. Lembro muito bem, conforme essas medidas econômicas eram anunciadas pelo atual governo, a gente sempre trazia aqui nas análises, essa conta vai chegar, essa conta vai chegar. Vai chegar, Naka, a conta. Tá em quanto, hein? Só em termos de impostos, Carol, são 53 bilhões, como a gente viu no VT. E tem um impacto político nessa história e que aparentemente está entrando nessa conta, que é muito mais econômica, se for pensar do ponto de vista racional. Porque tá fácil para o novo governo explicar o aumento da gasolina a partir da semana que vem, dos combustíveis, de todos. Com uma frase simples: olha, foi o governo passado que deixou essa conta para ser paga agora. Reforça aquela percepção, aquele discurso de que era uma medida eleitoreira ou uma medida com objetivos eleitoreiros. Conversando com o pessoal da equipe econômica, eles refutam essa ideia, obviamente. Dizem que foi uma medida tomada conscientemente e com um background, com informações que davam respaldo a isso. Especial porque, primeiro, naquele momento, lá atrás, no começo deste ano, havia um aumento da arrecadação, o que de fato sustentava este corte, ao mesmo tempo que você tinha que conter os preços com a escalada do preço do petróleo, então o governo reagiu a isso. E ao mesmo tempo, olhando para frente, a atual equipe econômica sustenta que essa medida seria prorrogada e de maneira permanente, porque eles aprovariam a taxação sobre lucros e dividendos, o que pagaria esta conta. Só que o fato o governo está acabando e esta nova arrecadação de lucros e dividendos não foi aprovada. Então esse dinheiro não existe. E diante disso, para o novo governo que está chegando, é fácil botar a conta no antigo governo. E para o governo que está chegando, vai ser bom. Você vai ter 50 bilhões a mais ali no caixa, que ajuda a tentar minimizar o grande problema das contas públicas. Então, acho que tem um racional econômico, que é bom para arrecadar. Existe um discurso político, botar a culpa na equipe que está saindo. Agora, quem paga a conta somos nós que dirigimos automóveis. Graziela, é conta política para o início de governo. Qual é? Perfeito. Eu concordo muito com o Fernando que existe essa possibilidade de colocar, imputar responsabilidade no governo anterior, mas, por outro lado, também entendo que vai haver um impacto relevante, sim, na popularidade do presidente. Isso pode, inclusive, influenciar na construção ministerial dele, porque uma vez que cai a popularidade, o cálculo da coalizão muda, e aí todo mundo quer mais um pouco. Então, eu acho que essas coisas não podem ser vistas separadas umas das outras, e vai ser realmente um teste de fogo no início do governo. A gente teve agora a aprovação da PEC, que eu tenho defendido que era um pouquinho mais fácil do que muitos analistas colocavam, porque o Congresso gosta de aprovar mais despesa, ele não gosta de aprovar, não gosta de cortar o que precisa, mas aprovar despesa é fácil. Agora, o teste de fogo do governo, de fato, vai ser agora. E é um pouco delicado lidar com essa questão, assim, no varejo, né? Parece que vai ficando mais clara a necessidade de uma reforma tributária que veja essas coisas de uma forma mais ampla, né? O que está discrepante aqui? Quais são os setores que estão com subsídios demais? Quais são os setores que podem contribuir mais? Qual vai ser a lógica da arrecadação e do gasto daqui em diante? Né? A gente vai fazer de forma sistemática, olhar para as políticas públicas e para os programas de governo e manter somente aqueles que são efetivos ou não. A gente tem pouca ainda cultura de avaliação de política pública. Então, essa necessidade de se olhar para a tributação e para o gasto de forma ampla e de se pensar de forma sistematizada está muito atrasada, né? Acho que vai ser a grande agenda do Congresso e do governo nesse primeiro semestre, provavelmente vai ser olhar para a reforma tributária e pensar numa forma mais eficiente e mais justa de fazer esse cálculo aí. Caio, a Graziela ela fala, essa conta vai pesar muito por um fator, a possibilidade de queda na popularidade de Lula. Portanto, essa é uma conta político-econômica que Lula estaria disposto a pagar?
Não, eu não senti isso. Eu fiquei, enfim, mergulhei um pouco nesse assunto hoje, desde cedo, conversando com integrantes aí do futuro governo e da futura equipe econômica do governo Lula. Qual que foi a avaliação que me disseram? Sim, a popularidade, ou a eventual queda na popularidade do novo governo será um fator a ser considerado para uma possível eventual revisão ou não desse benefício fiscal. Então, isso será um fator considerado. Além disso, também será considerado o impacto social, o aumento na inflação, ou seja, o governo considera, sim, tomar alguma medida semelhante. Não sentir com esses integrantes da futura equipe econômica um interesse de fazer a mesma medida. Eu senti o interesse de avaliar uma medida semelhante, eventualmente em acordo com um tipo só de combustível, algo mais dosado, algo por menos tempo, para equilibrar esse impacto, tanto o impacto econômico, mas também, como não, né, o impacto na popularidade. Carol. Rafael, vou trazer um elemento aqui para te trazer uma pergunta, que foi a declaração do ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida. Ele foi ao Twitter, publicou um vídeo e nesse vídeo ele afirma que o novo governo optou por um modelo de mais gasto público, que como gasta muito, o governo tem que arrecadar muito. Ele chegou inclusive a declarar que não adianta culpar o atual governo. É uma discussão política que já está pronta, Rafael. Tem culpado? Olha, acho que não é. Em política a gente não trata muito de culpado ou não, né? Acho que fica difícil passar essa régua. Acho que tem evidências robustas de que a condução da política econômica no último ano, né, em ano eleitoral, pela atual administração, ela foi contaminada por necessidades mais de curto prazo, né? A própria questão tributária, muito embora o NACA tenha colocado um ponto, houve de fato um ganho adicional de arrecadação ao longo do ano, mas houve também um senso de urgência de trazer essa inflação para baixo já no curto prazo, porque estava batendo na porta o cenário de primeiro turno, né? Então, acho que isso está mais ou menos dado, o que não significa que essa disputa, se vai ser qual que foi o legado, se foi positivo ou negativo, aí acho que está numa outra questão. Olhando do ponto de vista do governo eleito, acho que vai ser um bom teste para testar um pouco a percepção da resiliência desse capital político por parte do agora presidente eleito, o presidente Lula. Por quê? Porque, em boa medida, se eventualmente ele recuperar essa arrecadação, né? O governo optar pela retomada da arrecadação, enviar relativamente rápido um projeto com a tal da âncora fiscal ou um projeto que revê a estrutura de gasto, isso pode dar um choque positivo nos mercados, né, que a gente pode ver o câmbio dando uma apreciada e com isso aliviando o combustível, entre outros efeitos positivos para a economia, né? Resta saber se vai ter essa questão temporal, porque isso é um pouco no tempo. Por outro lado, trazendo de novo algum subsídio, isso vai gerar de novo esse alarmismo que uma parte do mercado tem em relação à condução da política fiscal agora no governo Lula. Então, me parece que vai ser um dos primeiros testes para essa percepção. A Graziella tocou num ponto importante, né, de ter aí um custo que não é desprezível. Agora, basta ver como é que o Lula vai olhar esse seu capital político, se ele tem alguma confiança de que ele consegue amenizar essas pressões, dar esse choque positivo, muito parecido com o que foi a sua primeira administração. Quando ele sinalizou que a continuidade da política econômica aconteceria, isso lá em 2003, logo já veio os efeitos positivos de reativação da economia e também da sua popularidade. Naka, para a gente encerrar esse tema, o Rafael ele inicia aqui a análise dele já dizendo, olha, na política é difícil a gente apontar um culpado e na economia. Acho que os dois lados apontam um para o outro. É aquele meme do Homem-Aranha na internet, um apontando para o outro. Acho que é isso que vai acontecer, porque o atual governo vai culpar o tom gastador do novo governo e o novo governo vai apontar para os objetivos eleitoreiros do anterior. Acho que o discurso dos dois sobre culpa já está dado. Agora, eu acho que nós, como sociedade, a gente também tem de fazer uma reflexão para além dos valores
monetários ali das contas públicas, né? São 52 bilhões, 53 bilhões de reais mais ou menos em PIS/COFINS que voltariam a ser arrecadados, ou, se você preferir, que o Estado brasileiro deixou de arrecadar, abriu mão da arrecadação, porque essa grana toda, se a gente fizer uma comparação, é mais ou menos quanto custa por ano o Auxílio Brasil original, aquele de R$600, sem os 150 por criança. Será que a gente está numa situação em que a gente precisa usar o mesmo volume de dinheiro para apoiar as famílias mais vulneráveis da nossa sociedade e o mesmo volume para subsidiar combustíveis fósseis de uma classe média, de umas pessoas que têm veículos, né, frotas de caminhão, no momento em que a gente deveria pensar em descarbonização? Então, é uma discussão que também está posta e, aparentemente, a nova equipe econômica vai também tentar usar para uma parcela da sociedade que é sensível a esse discurso mais de vanguarda, né, ambiental, também botar nesta conta este argumento ambiental e falar: a gente não pode ficar subsidiando combustíveis fósseis.